lendo a Bíblia todos os dias, 40 minutos. Vamos encerrar a leitura em menos de 120 dias aproximadamente, lendo a Bíblia 40 minutos por dia. Você talvez tenha negligenciado a leitura, não cumprindo aquilo que o Senhor estabelece como um fundamento vital para as nossas vidas. Portanto, que você possa pegar a sua Bíblia, ter um momento de oração, um momento onde você clama ao Senhor por entendimento, leia as Sagradas Escrituras, observe atentamente cada um dos seus escritos e que possamos crescer todos os dias em graça e em conhecimento. Bom dia a todos, manda live para o máximo de pessoas que você puder, para que mais pessoas tenham este hábito de leitura das Sagradas Escrituras. Vamos orar ao Senhor? Senhor, nós te agradecemos, Pai. Agradecemos, pois o Senhor não permitiu que ficássemos vagando pelo mundo, tentando definir quem é Deus. Tu escolhestes uma forma do qual deixa claro aquilo que nós necessitamos saber a respeito de quem tu és. Embora tu sejas infinitamente maior daquilo que podemos pensar ou imaginar ou que estão descritas nas Sagradas Escrituras. Aprove o Senhor deixar com que tudo aquilo que está escrito fosse acessível a nós, para que o reverenciássemos e o glorificássemos. E assim nós faremos, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, mediante o agir do Teu Santo Espírito, que nos convence de quem Tu és. Obrigado, Senhor, por mais uma manhã, nos guie. É assim que eu oro em nome de Teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. 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 Vamos então, hoje, a live de número 458, o dia 57, lendo as Sagradas Escrituras, iniciando hoje no capítulo 40 de Isaías. Vamos à leitura, peguem suas Bíblias, vamos nos deparar com as Sagradas Escrituras. Isaías 40. Consolem meu povo, diz o seu Deus. Falem com carinho a Jerusalém. Digam-lhe que seus dias de luta acabaram e que seus pecados foram perdoados. Sim, o Senhor castigou em dobro por todos os seus pecados. Ouçam, uma voz clama, abram caminho no deserto para o Senhor. Preparem para o nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. Aterrem os vales, nivelem os montes e as colinas. Endireitem as curvas. Tornem planos os trechos acidentados. Então a glória do Senhor será revelada e todos o verão. O Senhor falou. Uma voz disse, clame. Eu perguntei, o que devo clamar? Anuncie que os seres humanos são como o capim, sua beleza passa depressa como as flores do campo. O capim seca, as flores murcham quando o Senhor sopra sobre elas. O mesmo acontece aos seres humanos. O capim seca e as flores murcham, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Ó Sião, mensageiro de boas notícias, grite do alto dos montes, grite mais forte, ó Jerusalém, grite sem medo. Diga à cidade de Judá, seu Deus está chegando. Sim, o Senhor soberano vem com poder, com um braço forte governará. Vejam, ele traz consigo sua recompensa. Como pastor, ele alimentará seu rebanho, levará os cordeirinhos nos braços e os carregará junto ao coração. Conduzirá eternamente as ovelhas com suas crias. Quem mais segurou os oceanos nas mãos? Quem mediu os céus com os dedos? Quem mais sabe o peso da terra? Ou o peso da balança, os montes e as colinas? Quem pode orientar o Espírito do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo ou instruí-lo? Acaso o Senhor precisou do conselho de alguém? Necessita que o instruam a respeito do que é bom? Alguém lhe ensinou o que é certo? Ou lhe mostrou o caminho da sabedoria? Não, pois todas as nações do mundo não passam de uma gota num balde. Não são nada mais que pó sobre a balança. Ele levanta toda a terra como se fosse um grão de areia, nem toda a madeira dos bosques do Líbano, nem todos os seus animais seriam suficientes para um holocausto digno do nosso Deus. As nações do mundo não têm valor para ele. Aos seus olhos vale menos que nada, apenas vazio. A quem vocês podem comparar, Deus?
Que imagem usarão para representá-lo? Acaso pode ser comparado a um ídolo feito num molde, coberto de ouro, enfeitado com correntes de prata? Quem é pobre demais para ter um ídolo desses? Pode escolher madeira que não apodrece e um artesão habilidoso para entalhar a imagem que não tombe? Acaso não ouviram? Não entendem? Estão surdos para a palavra de Deus? Palavras que ele falou antes que o mundo existisse? Será que será que são tão ignorantes? Deus se assenta acima do círculo da terra. Para ele, as pessoas lá embaixo parecem gafanhotos. Estende os céus como uma cortina e faz com eles sua tenda. Julga os poderosos do mundo, reduz todos eles a nada. Mal são plantados, mal chegam a criar raízes, logo murcham, quando sopram sobre eles. O vento os leva embora como palha. A quem vocês me compararão? Quem é igual a mim? Pergunta o santo. Olhem para os céus, quem criou as estrelas? Ele as faz sair como um exército, uma após a outra, e chama cada um pelo nome. Por causa de seu grande poder e sua força incomparável, nenhuma delas ousa se ausentar. Ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com seus direitos? Você não ouviu, não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças, nem se cansa. Ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Dá força aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças. Voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem. 41. Ouçam em silêncio diante de mim, povos de outro lado do mar. Preparem seus argumentos mais convincentes. Venham agora e falem. O tribunal está pronto para ouvir seu caso. Quem instigou esse rei que vem do leste e chamou para o justo serviço de Deus? Quem lhe dá vitória sobre muitas nações e permite que ele pisoteie seus reis? Com sua espada reduz os exércitos a pó, com seu arco dispersa como palhas ao vento. Ele os persegue e segue adiante em segurança, mesmo que caminhe em território desconhecido. Quem realizou feitos tão poderosos e chamou cada nova geração desde o princípio dos tempos. Eu, Senhor, o primeiro e o último, somente eu. Os povos do outro lado do mar observam com temor, terras distantes estremecem e se pronto para a guerra. Cada um encoraja seu amigo, dizendo: seja forte. O escultor anima os ourives e o que faz o molde ajuda na bigorna. Muito bem, dizem, está ficando bom. Com todo cuidado junto às partes, e fixam o ídolo com pregos para que não tombe. Quanto a você, meu servo Israel, Jacó, meu escolhido, descendente de meu amigo Abraão, eu o chamei de volta dos confins da terra e disse: você é meu servo, pois eu o escolhi. Não o lançarei fora. Não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei. Com minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Sim, todos os seus furiosos inimigos ficarão confusos e humilhados. Quem se opuser a você morrerá, e não dará em nada. Você procurará e não encontrará aqueles que tentaram conquistá-lo. Quem o atacar será reduzido a nada, pois eu seguro pela mão direita. Eu, Senhor seu Deus, lhe digo: não tenha medo, estou aqui para ajudá-lo. Embora você não passe de um verme, ó Jacó, não tenha medo. E pequenino Israel, pois eu o ajudarei. Eu sou o Senhor, seu Redentor. Eu sou o Santo de Israel. Você será um novo instrumento de debulhar com muitos dentes afiados. Despedaçará seus inimigos e transformará os montes em palha. Você os lançará para o alto e o vento os levará embora. Um redemoinho os espalhará. Então você se alegrará no Senhor e se gloriará no Santo de Israel. Quando os pobres necessitados procurarem água e não encontrarem, e tiverem uma língua ressequida de sede, eu, Senhor, os ouvirei. Eu
O Deus de Israel, jamais os abandonarei. Abrirei rios para eles nos planaltos e lhes darei fontes de águas nos vales. Encherei o deserto de açudes e a terra seca de mananciais. Plantarei árvores no deserto, cedro, acácia, murta, oliveira, ciprestre, abeto e pinheiro. Assim todos que virem esse milagre entenderão o que ele significa. O Senhor fez isso, o Santo de Israel criou. Apresente a causa de seus ídolos, o Senhor, que eles mostrem o que são capazes de fazer, diz o rei de Israel. Que nos digam o que aconteceu há muito tempo, para que analisemos as provas, ou digam que o futuro reserva, para que saibamos o que acontecerá. Sim, anuncia o que acontecerá nos dias por vir, então saberemos que são deuses de fato. Faça alguma coisa, boa ou má, façam algo que cause espanto e nos encha de medo. Mas não, vocês são menos que nada e não podem fazer. Os que escolhem, vocês contaminam a si mesmos. Eu, porém, levantei um líder que virá do norte, desde leste até, e ele invocará meu nome. Eu lhe darei vitória sobre os líderes dos povos. Ele os pisará, como o oleiro pisa no barro. Quem lhes falou desde o começo que isso aconteceria? Quem prevê essas coisas e o fez admitir que tinha razão? Ninguém disse coisa alguma, nenhuma só palavra. Eu fui o primeiro a dizer a Sião: veja, o socorro está a caminho. Enviarei a Jerusalém um mensageiro com boas notícias. Nenhum de seus ídolos lhe disse isso. Nenhum deles respondeu quando perguntei. São objetos tolos e sem valor. Todos os seus ídolos são vazios como o vento. 42. Vejam, meu servo, que eu fortaleço, ele é meu escolhido e me dá alegria. Pus sobre ele meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará nem levantará a voz em público. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que já está fraca. Fará justiça a todos os injustiçados, não vacilará, nem desanimará. Enquanto não fizer justiça, prevalecerá toda a terra. Até mesmo terras distantes do outro lado do mar aguardarão suas instruções. Deus, o Senhor, criou os céus e os estendeu, criou a terra e tudo que nela há. Dá fôlego a cada um e vida a todos que caminham sobre a terra. É Ele quem diz: eu, o Senhor, chamei para mostrar minha justiça, eu tomarei pela mão e o protegerei. Eu darei a meu povo Israel como um símbolo de minha aliança com eles. E você será luz para guiar as nações. Abrirá os olhos dos cegos, libertará da prisão os cativos, livrará os que estão em calabouços escuros. Eu sou o Senhor, este é meu nome, não darei minha glória a ninguém, não repartirei meu louvor com ídolos esculpidos, tudo que profetizei se cumpriu, e agora profetizarei novamente. Eu lhes falarei do futuro antes que aconteça. Cantem um novo cântico ao Senhor, cante seu louvor desde os confins da terra. Cante, vocês que navegam pelos mares, todos vocês que moram em litorais distantes. Levantem a voz, cidade do deserto. Alegre-se as vilas de Quedar, exultem os habitantes de Selá. Aclamem do alto dos montes. Que o mundo inteiro glorifique o Senhor e cante seu louvor. O Senhor marchará como herói poderoso, sairá como guerreiro cheio de fúria, dará seu grito de guerra e esmagará todos os seus inimigos. Durante muito tempo fiquei em silêncio, sim, me contive. Agora, porém, como mulher no parto, gritarei, gemerei e ficarei ofegante. Arrasarei os montes e as colinas e acabarei com sua vegetação. Tomarei os rios em terra seca e secarei os açudes. Conduzirei este povo cego por um novo caminho e o guiarei por um rumo desconhecido. Transformarei em luz a escuridão diante dele, tornarei planos os trechos acidentados. Sim, farei essas coisas, não abandonarei. Mas os que confiam em ídolos e dizem: são os nossos deuses, sofrerão vergonhosa derrota. Ouçam surdos e vejam cegos. Quem é cego como meu povo, meu servo? Quem é surdo como meu mensageiro? Quem é cego como meu povo escolhido, o servo do Senhor? Vocês veem e reconhecem o que é certo, mas se recusam a fazê-lo. Ouvem com os ouvidos, mas não prestam atenção. Porque o Senhor é justo, ele exaltou a sua lei gloriosa. Seu povo, porém, foi roubado e saqueado, escravizado, aprisionado e apanhado numa armadilha. São presa fácil para qualquer um e não tem quem os proteja. Ninguém que os leve de volta para casa. Quem ouvirá essas lições do passado e verá a ruína que espera no futuro? Quem permitiu que Israel fosse roubado e ferido? Foi o Senhor contra quem pecamos, pois o seu povo não andou em seu caminho, nem obedeceu a sua lei. Por isso ele derramou sobre eles sua ira ardente e os destruiu na batalha. Ficaram envoltos em chamas, mas se recusaram a entender. Foram consumidos pelo fogo, mas não aprenderam a lição. 43.
Mas agora, ó Jacó, ouça o Senhor que o criou, Israel. Ó Israel, assim diz aquele que o formou: não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando passar por águas profundas, estarei a seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal. Pois eu sou o Senhor, seu Deus, Santo de Israel, seu Salvador. Dei o Egito como resgate por sua liberdade. Em troca de você, dei a Etiópia e Sebá. Outros foram entregues em seu lugar. Troquei a vida deles pela sua. Pois você é precioso para mim, é honrado e eu o amo. Não tema, pois estou com você. Reunirei você e seus descendentes desde leste a oeste. Direi ao norte e ao sul, tragam de volta seus filhos e filhas desde os confins da terra. Tragam todos que me reconhecem como seu Deus, pois eu o criei para a minha glória. Fui eu quem os formou. Tragam o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Reúna as nações, junte os povos do mundo. Qual de seus ídolos predisse coisas semelhantes a essas? Qual deles pode prever o que acontecerá amanhã? Onde estão as testemunhas dessas previsões? Quem pode comprovar que disseram a verdade? Você é minha testemunha, ó Israel, diz o Senhor. Você é meu servo. Foi escolhido para me conhecer, para crer em mim, para entender que somente eu sou Deus. Não há outro Deus, nunca houve e nunca haverá. Somente eu sou o Senhor e não há outro Salvador. Primeiro previ sua salvação, então salvei e proclamei isso ao mundo. Nenhum de seus estrangeiros jamais fez algo assim. Você, Israel, é testemunha de que sou o único Deus, diz o Senhor. Desde a eternidade eu sou Deus. Não há quem possa livrar alguém de minha mão. Não há quem possa desfazer o que eu fiz. Assim diz o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Por sua causa enviarei um exército contra a Babilônia, obrigarei os babilônios a fugir nos navios de que tanto se orgulham. Eu sou o Senhor, seu Santo, Criador e Rei de Israel. Eu sou o Senhor que abriu a passagem no meio das águas, um caminho seco pelo mar. Chamei o exército poderoso do Egito com seus carros e cavalos. Eu submergi nas ondas e eles se afogaram. Sua vida se apagou como um pavio fumegante. Esqueçam tudo isso, não é nada comparado ao que vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei, não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto, farei rios na terra seca, os animais selvagens nos campos me glorificarão, e também os chacais e as corujas, para lhe dar água no deserto. Sim, farei rios na terra seca, para que meu povo escolhido se refresque. Formei este povo para mim mesmo. Um dia ele me honrará perante o mundo. Mas você, ó Jacó, não clama por mim, você se cansou de mim, ó Israel. Você me trouxe ovelhas nem bodes para o holocausto, não me honrou com sacrifícios, embora eu não tenha sobrecarregado nem cansado com exigências de oferta de cereal e incenso. Você não me trouxe cálamo perfumado, nem me agradou com a gordura de sacrifícios. Em vez disso, me sobrecarregou com seus pecados e me cansou com suas maldades. Somente eu, por minha própria casa, apagarei seus pecados e nunca mais voltarei a pensar neles. Relembramos junto a situação. Apresente sua defesa para provar a inocência. Desde o princípio, seu primeiro antepassado pecou, e seus líderes se rebelaram contra mim. Por isso humilhei seus sacerdotes, decretei a destruição para Jacó, vergonha para Israel. Agora ouça, meu servo Jacó, Israel, meu escolhido. 44. Ó Senhor, o Senhor que o criou e que o ajuda diz: não tema, ó Jacó, meu servo, ó querido Israel, meu escolhido, pois eu derramarei água para matar sua sede e regar seus campos secos. Derramarei meu espírito sobre seus descendentes e minha bênção sobre suas futuras gerações. Eles crescerão como capim regado, como salgueiro à beira do rio. Alguns afirmarão: pertence ao Senhor. Outros dirão: sou descendente de Jacó. Alguns escreverão nas mãos o nome do Senhor e tomarão para si o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei Redentor de Israel, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e o último, não há outro Deus. Quem é semelhante a mim? Quem se apresente, que se apresente à minha frente, que faça o que fiz desde os tempos antigos, quando estabeleci um povo e anunciei seu futuro. Não tremam, não tenham medo. Acaso não lhes anunciei meus propósitos há muito tempo? Vocês são minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há uma outra rocha, nenhuma sequer. Como são todos que fabricam ídolos, esses objetos que tanto estimam não têm valor algum. Os que adoram ídolos não sabem disso, por isso são envergonhados. Quem senão um tolo faria seu próprio Deus um ídolo que em nada pode ajudá-lo? Todos que adoram ídolos serão envergonhados, bem como todos esses artesãos. Simples mortais que se dizem capazes de fazer um Deus, ainda que unam forças, estarão unidos em terror e vergonha. O ferreiro batalha na forja para criar uma ferramenta afiada, martela e modela com toda a força. De tanto trabalhar, sente fome e fraqueza, fica sedento e desfalece. O escultor
por sua vez, mede um bloco de madeira e nele desenha um esboço. Trabalha com cinzel e plana e entalha a imagem de uma pessoa. Dá a imagem à beleza humana e coloca num pequeno santuário. Corta cedros, escolhe cipreste, carvalho, planta o pinheiro no bosque para que a chuva o faça crescer. Então usa parte de madeira para fazer fogo, e com ele se aquece e assa o pão. Depois pega o que resta e faz para si um deus para adorar. Faz um ídolo e se curva diante dele. Queima parte da árvore para assar carne e come-se manteiga aquecida. Que fogo bom, diz, já não sinto frio. Então pega o que resta, faz seu Deus um ídolo esculpido. Curva-se diante dele e o adora. Ora, e ele diz: livra-me, pois tu és meu Deus. Quanta estupidez e ignorância! Seus olhos estão fechados e ele não consegue ver. Sua mente está fechada e não consegue compreender. Aquele que fez o ídolo não para e pensa: queimei metade da madeira para me aquecer e para assar o pão e a carne. Como é possível o restante ser um Deus? Vou me curvar para adorar um pedaço de madeira. Tal pessoa se alimenta de cinzas e engana a si mesma. Confia em algo que em nada pode ajudá-la. E, no entanto, não é capaz de perguntar: será que este ídolo que tem em mãos não é uma mentira? Preste atenção, ó Jacó, pois você é meu servo, ó Israel. Eu, o Senhor, o formei. Não me esquecerei de você. Afastei meus pecados para longe como uma nuvem. Dispersei suas maldades como a névoa da manhã. Volta para mim, pois paguei o preço pelo seu resgate. Cantem, ó céus, pois o Senhor fez essa maravilha. Gritem de alegria, ó profundezas da terra. Irrompam em cânticos, ó montes, bosques e todas as árvores, pois o Senhor resgatou Jacó e é glorificado em Israel. Assim diz o Senhor, seu Redentor e Criador: eu sou o Senhor, que fiz todas as coisas. Sozinho estendi os céus. Quem estava comigo quando criei a terra? Mostro que os falsos profetas são mentirosos e faço os adivinhos parecerem tolos. Faço os sábios errarem suas previsões e assim eu provo que são insensatos. Mas cumpro previsões de meus profetas. Por meio deles digo a Jerusalém: este lugar voltará a ser habitado, e a cidade de Judá, vocês serão reconstruídas, restaurarei todas as suas ruínas. Quando eu falar aos rios, sequem, eles secarão. Quando disser a respeito de Ciro: ele é meu pastor, ele certamente fará tudo o que eu disser. Ele dirá: reconstruam Jerusalém, e ordenará: restaurem o templo. 45. É isto que diz o Senhor a Ciro, seu ungido, cuja mão direita ele fortalecerá. Diante dele, reis poderosos ficarão paralisados de medo, as portas de sua fortaleza se abrirão e nunca mais fecharão. Assim diz ele: irei à sua frente, Ciro, e tornarei planos os montes, quebrarei os portões de bronze e destruirei as trancas de ferro. Eu lhes darei tesouros escondidos na escuridão, sim, riquezas secretas. Farei que isso para que saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que chama você pelo nome. Foi por causa de Jacó, meu servo, Israel, meu escolhido, que chamei para realizar essa tarefa. Por isso chamei pelo nome quando você me conhecia. Eu sou o Senhor, não há outro Deus. Eu preparei para a batalha, embora você não me conheça, para que todo mundo, de leste a oeste, saiba que não há outro Deus. Eu sou o Senhor e não há outro. Formo a luz e crio as trevas, trago a paz e crio a calamidade. Eu, o Senhor, faço essas coisas. Abram-se, ó céus, e derrame a justiça. Abram-se a terra, para que brote a salvação, e com ela a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Que aflição espera quem contesta seu Criador? Acaso o pote de barro discute com o oleiro? O barro argumenta com aquele que lhe dá forma e diz: você não está fazendo direito? Ou exclama: você não sabe trabalhar? Que terrível seria se uma criança dissesse ao pai: porque você me gerou? E à mãe: porque me trouxe ao mundo? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, é seu Criador. Querem questionar o que farei por meus filhos? Querem dar ordens a respeito do que minhas mãos fizeram? Eu fiz a terra, eu e criei os seres humanos para nela habitarem. Com minhas mãos estendi os céus, e todas as estrelas estão às minhas ordens. Levantarei esse homem para que cumpra meu justo propósito, e guiarei suas ações. Ele restaurará minha cidade, libertará meu povo cativo, sim, sem exigir recompensa nem tributo. Eu, Senhor dos Exércitos, falei. Assim diz o Senhor: você governará os egípcios e os etíopes e os sabeus. Eles lhes trarão toda a sua mercadoria, e ela será sua. Caminharão atrás de você como prisioneiros acorrentados, cairão de joelhos à sua frente e dirão: Deus está com você, Ele é o único Deus, não há outro além dele. De fato,
Ó Deus, de Israel, nosso Salvador, tu ages de forma misteriosa. Todos os artesãos que fazem ídolos serão humilhados, juntos serão envergonhados, mas o Senhor salvará o povo de Israel. Com a salvação permanente, nunca mais serão humilhados e envergonhados. Pois o Senhor é Deus, criou os céus e a terra, pôs todas as coisas no devido lugar. Fez o mundo para ser habitado e não para ser um lugar vazio e caos. Ele diz, eu sou o Senhor, não há outro. Não sussurro coisas obscuras em algum canto escondido, nem teria dito ao povo de Israel que me buscasse se não fosse possível me encontrar. Eu, Senhor, falo apenas a verdade e declaro somente o que é certo. Reúnam-se e venham, fugitivos de todas as nações vizinhas, como são todos os que levam consigo seus ídolos de madeira e oram a deuses que não podem salvar. Consultem uns aos outros e defendam sua causa. Juntem-se e decidam o que dizer. Quem anunciou essas coisas tanto tempo atrás? Quem lhes disse que aconteceria? Não fui eu, o Senhor? Pois não há outro Deus além de mim, Deus justo e salvador. Não há outro além de mim. Que todo mundo se volte para mim para ser salvo, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Jurei por meu próprio nome e disse que o que é justo. Não voltarei atrás em minha palavra. Diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua me declarará lealdade. O povo dirá, o Senhor é a única fonte de minha justiça e força. Todos que contra ele se iraram, virão até ele serão envergonhados. No Senhor, todas as gerações de Israel serão justificadas e nele se gloriarão. 46. Bel e Nebo, os deuses da Babilônia, se curvam, enquanto são postos no chão. São transportados em carros de boi e os pobres animais tropeçam por causa do peso. Tanto os ídolos como seus donos se curvam. Os deuses não podem proteger o povo e o povo não pode proteger os deuses. Vão juntos para o cativeiro. Ouçam-me, descendentes de Jacó, todos vocês que restam em Israel. Eu os carreguei desde que nasceram. Cuidei de vocês desde que estavam no ventre. Serei o seu Deus por toda a vida, até que seus cabelos fiquem brancos. Eu o criei e cuidarei. Eu os carreguei e salvarei. A quem vocês me compararão? Que imagem usarão para me representar? Alguns gastam seu ouro e sua prata e contratam artesão para eles fazerem um deus. Então se curvam diante deles e o adoram. Levam consigo sobre os ombros, quando põe no lugar, aí ele fica. Não pode nem mesmo se mexer. Quando alguém lhe faz uma oração, ele não responde. Não pode livrar as pessoas de suas aflições. Não se esqueçam disso. Tenham em mente. Lembre-se bem, ó rebeldes. Lembre-se do que fiz no passado, pois somente eu sou Deus. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Só eu posso lhe anunciar desde já o que acontecerá no futuro. Todos meus planos se cumprirão, pois faço tudo o que desejo. Chamarei do leste uma ave de rapina, um líder de uma terra distante, para que cumpra minhas ordens. O que eu disse, isso farei. Ouça, meu povo teimoso, o que está longe da justiça. Pois estou pronto para endireitar as coisas. Não no futuro distante, mas agora. Estou pronto para salvar Sião e para mostrar minha glória a Israel. Desça a Babilônia e sente-se no pó, pois chegaram ao fim de seus dias do trono. A bela Babilônia nunca voltará a ser princesa encantadora e delicada. Pegue as pedras de moer e faça farinha. Remova seu véu e tire seu manto. Exponha-se à vista de todos, você ficará nu e envergonhado, e eu me vingarei e não terei compaixão. Nosso Redentor, cujo nome é Senhor dos Exércitos, é o Santo de Israel. Ó bela Babilônia, sente-se na escuridão e no silêncio, nunca mais será conhecida como Rainha de Reinos. Pois eu estava irada com meu povo escolhido, e para castigá-los os entreguei em suas mãos. Mas você não teve compaixão deles e oprimiu até os idosos. Disse, serei rainha para sempre. Não refletiu sobre suas ações, nem pensou nas consequências. Ouça isso, você que ama o prazer, que vive despreocupada, sentindo-se segura. Você diz, eu sou a única, não há outra. Nunca serei viúva, nem perderei meus filhos. Essas duas coisas acontecerão no mesmo instante. Ficará viúva e perderá seus filhos. Sim, essas calamidades virão sobre você, apesar de todas sua feitiçaria e magia. Sentia-se segura em sua maldade e dizia, ninguém me vê. Sua sabedoria e seu conhecimento o enganavam, e pensava, sou a única, não há outra. Por isso,
A desgraça alcançará, você não poderá evitá-la com encantamentos. A calamidade cairá sobre você e não terá como comprar seu livramento. Uma catástrofe atingirá de repente e não estará preparada para ela. Use sua magia, os encantamentos a que se dedicou todos esses anos. Talvez eles tenham algum proveito. Talvez assuste alguém. Você está cansada de tantos conselhos. Onde estão seus astrólogos? Que observam as estrelas e fazem previsões todos os meses. Que se levantem e salvem do que o futuro lhe reserva. Mas eles são como palha que queima no fogo. Não podem salvar a si mesmos. Das chamas, você não receberá deles ajuda alguma. A fogueira deles não aquece ninguém. Seus amigos com quem você negociou desde a juventude seguirão cada um o próprio caminho, e não haverá ninguém que os salve. 48. Ouça-me, ó família de Jacó, vocês que são chamados pelo nome de Israel, e vieram da linhagem de Judá. Escutem, vocês que juraram em nome do Senhor, invocam o Deus de Israel, mas não em verdade e em justiça. Vocês se chamam de habitantes da cidade santa e dizem que confiam no Deus de Israel, cujo nome o Senhor é Senhor dos Exércitos. Tempo atrás eu lhe disse o que aconteceria. Então agi de modo repentino e todas as minhas previsões se cumpriram, pois sei como vocês são teimosos. Seu pescoço é rígido como ferro, sua cabeça. Eu disse, eu o chamei. Sim, eu o enviarei nessa missão e ajudarei a ter êxito. Cheguem mais perto e ouçam. Desde o princípio eu lhes disse claramente o que aconteceria. Agora, o Senhor soberano e seu Espírito me enviaram com esta mensagem. Assim diz o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, seu Deus, que lhe ensina o que é bom e conduz pelo caminho que deve seguir. Quem dera tivesse prestado atenção às minhas ordens, teria experimentado a paz que flui como um rio, a justiça que cobriria com as ondas do mar. Seus descendentes seriam incontáveis como a areia da praia. Não teria sido necessário destruí-lo, nem eliminar o nome de sua família. Saiam do cativeiro, deixe a Babilônia e os babilônios. Proclame essa mensagem. Anunciem em alta voz para os confins da terra. O Senhor resgatou seus servos, o povo de Israel. Não passaram sede, quando ele os guiou do deserto, ele partiu a rocha e jorrou água para que bebessem. Mas para os perversos não há paz, diz o Senhor. Ouçam-me, vocês em terras distantes. Preste atenção, vocês que estão longe. O Senhor me chamou antes de meu nascimento. Desde o ventre, Ele me chamou pelo nome. Tornou minhas palavras de juízo afiadas como espada. Escondeu na sombra de sua mão sua flecha afiada em sua jalva. Ele me disse, você é meu servo, Israel, e me trará glória. Respondi, mas meu trabalho parece tão inútil. Esforcei-me em vão, sem propósito. No entanto, deixo tudo nas mãos do Senhor. Confio que Deus me recompensará. Agora falo, Senhor, aquele que no ventre formou para ser seu servo, que me carregou de trazer Israel de volta para ele. Ó Senhor, o Senhor me honrou. Meu Deus me fortaleceu. Ele disse, você fará mais que restaurar o povo de Israel para mim. Eu farei luz para os gentios. Você levará minha salvação aos confins da terra. O Senhor, o Redentor e o Santo de Israel, diz aquele que é desprezado e rejeitado pelas nações, aquele que é servo dos governantes. Reis se levantarão quando você passar, príncipes se curvarão até o chão por causa do Senhor, que é fiel, por causa do Santo de Israel que o escolheu. Assim diz o Senhor, no tempo certo eu lhes responderei, no dia da salvação eu ajudarei, eu protegerei e darei ao povo, para que seja um símbolo da minha aliança com eles, por seu intermédio restabelecerei a terra de Israel e devolverei o seu povo. Direi aos prisioneiros, saiam em liberdade, e aos que estão na escuridão venham para a luz. Serão minhas ovelhas, se alimentarão em pastos verdes e nas colinas que antes eram estéreis. Não terão fome nem sede, o sol ardente não os atingirá, pois o Senhor e sua misericórdia os guiará, e Ele os conduzirá à água fresca. Transformará os montes em caminhos planos, e as estradas serão erguidas acima dos vales. Vejam, meu povo retornará de longe, de terras ao norte e ao oeste, e de lugares distantes ao sul como o Egito. Cantem aos céus e alegre sua terra, irrompam em cânticos, ó montes, pois o Senhor consolou seu povo. E terá compaixão dele em meio a sofrimento. Sião, porém, diz, ó Senhor, o Senhor nos abandonou e se esqueceu de nós. Não pode se esquecer do filho que ainda mama. Não pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz. Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Vejam, escrevi seu nome na palma de minhas mãos. Seus muros em ruínas estão sempre em minha mente.
Em breve seus descendentes voltarão, e todos que procuram destruí-la irão embora. Olhe ao redor e veja, pois todos os seus filhos voltarão para você. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, eles serão como joias, e você se enfeitará com eles, como uma noiva se enfeita. Seu povo logo encherá até as regiões mais desoladas de sua terra abandonada. Seus inimigos que a escravizam estarão bem longe. As gerações nascidas no exílio voltarão e dirão: precisamos de mais espaço. Essa terra é pequena demais. Então você pensará: quem me deu todos esses descendentes? Quase todos os meus filhos foram mortos, e os que restaram foram levados para o exílio. Fiquei aqui sozinha. De onde veio tanta gente? Quem o criou para mim? Assim diz o Senhor soberano: vejam, darei um sinal às nações e arrastrarão os filhos pequenos de Israel de volta nos braços e carregarão as filhas nos ombros. Reis e rainhas os servirão e atenderão todas as suas necessidades. Elas se curvarão diante de você com o rosto no chão e lamberão o pó de seus pés. Então você saberá que eu sou o Senhor. Quem confia em mim jamais será envergonhado. Quem pode tirar o despojo das mãos de um guerreiro? Quem pode exigir que um tirano liberte seus prisioneiros? Mas o Senhor diz: os cativos dos guerreiros serão libertos, e o despojo dos tiranos será retomado. Pois lutarei contra os que lutam contra você, e salvarei seus filhos, alimentarei seus inimigos com a própria carne deles. Ficarão bêbados com rios do próprio sangue. Todo mundo saberá que eu sou o Senhor, que eu, o Senhor, sou seu Salvador e seu Redentor, o poderoso de Israel. Assim diz o Senhor. 50. Acaso sua mãe foi mandada embora porque me divorciei dela? Vendi vocês como escravo para meus credores? Não foram vendidos por causa de seus pecados? E sua mãe, se foi por causa da rebeldia de vocês? Por que ninguém apareceu quando eu vim? Por que ninguém respondeu quando chamei? É porque não tenho poder para libertar? Pois eu, com uma simples palavra, seco o mar e transformo os rios em desertos cheios de peixes mortos. Visto os céus com escuridão e cubro com roupas de luto. O Senhor soberano me deu as suas palavras de sabedoria para que eu saiba consolar os cansados. Todas as manhãs ele me acorda e abre meu entendimento para ouvi-lo. O Senhor falou comigo e eu ouvi. Não me rebelei, nem me afastarei. Ofereci as costas aos que me batiam e a face aos que me arrancavam a borda. Não escondi o rosto daqueles que zombavam de mim e em mim cuspiam. Porque o Senhor soberano me ajuda, não serei envergonhado. Por isso firmei o rosto como uma pedra e sei que não serei envergonhado. Aquele que me faz justiça está perto. Quem se atreverá a se queixar de mim? Onde estão meus acusadores? Que se apresentem. Veja, o Senhor soberano está do meu lado. Quem me declarará culpado? Todos os meus inimigos serão destruídos como roupas velhas, comidas pelas traças. Quem entre vocês teme o Senhor e obedece a seu servo? Se vocês caminham na escuridão sem um raio de luz sequer, confie no Senhor e apoie-se em Deus. Mas tenham cuidado, vocês que vivem sua própria luz e se aquecem em seu próprio fogo. Essa é a recompensa que receberão de mim. Em breve cairão em grande tormento. 51. Ouçam-me todos que procuram justiça, todos que buscam o Senhor. Olhem para a rocha do qual foram cortados, para a pedreira de onde foram extraídos. Sim, pensem em Abraão, seu antepassado, e em Sara, que deu luz à sua nação. Abraão era apenas quando eu o chamei, mas o abençoei e tornei uma grande nação. O Senhor voltará a consolar Sião e terá compaixão de suas ruínas. Seu deserto florescerá como o Éden, sua terra desolada, como o jardim do Senhor. Ali haverá alegria e exultação, e cânticos de gratidão encherão o ar. Ouça-me, povo meu, escute-me, nação minha, pois minha lei será proclamada e meu juízo se tornará luz para as nações. Minha justiça logo virá, minha salvação está a caminho, meu braço forte julgará as nações. Todas as terras distantes olharão para mim e guardarão com esperança meu braço poderoso. Levante os olhos para os céus lá no alto e olhem para a terra embaixo. Os céus desaparecerão como fumaça e a terra se gastará como uma peça de roupa. Os habitantes da terra morrerão como moscas, mas minha salvação é permanente. Meu governo justo não terá fim. Ouça-me, vocês que fazem diferença entre certo e errado, que têm minha lei no coração. Não se assustem com o desprezo das pessoas, nem temam seus insultos.
Pois a traça o comerá como se fosse uma roupa, o verme devorará como se fosse lã. Minha justiça, porém, durará para sempre, minha salvação continuará de geração em geração. Desperta, desperta, ó Senhor, veste de força, move teu braço poderoso, levanta-te como fizeste nos dias passados. Quando mataste o Egito, o dragão do Nilo, não és o mesmo hoje, aquele que o secou as águas e fez um caminho no fundo do mar para que seu povo atravessasse? Os que foram resgatados pelo Senhor voltarão e entrarão em Sião cantando, coroados de alegria sem fim. Tristeza e lamento desaparecerão, e eles se encherão de alegria e exultação. Sim, sou eu quem os consola. Por quê? Então temem, simples mortais, que murcham como capim e desaparecem. Vocês, porém, se esqueceram do Senhor, seu Criador, aquele que estende os céus, que lançou os alicerces da terra. Viverão com medo de opressores humanos, continuarão a temer a ira de seus inimigos. Onde está a fúria deles agora? Em breve todos vocês cativos serão libertos, prisão, fome e morte não terão seu destino. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que agita os mares e faz as ondas rugirem. Meu nome é Senhor dos Exércitos, pus minhas palavras em sua boca e escondi em segurança em minha mão. Estendi os céus e lancei os alicerces da terra. Sou eu quem diz a Israel: tu és meu povo. Desperte, desperte, ó Jerusalém. Você bebeu do cálice da ira do Senhor, bebeu do cálice do terror, virou até a última gota. Não sobrou nenhum de seus filhos para pegá-la pela mão e guiá-la. Duas calamidades a atingiram: desolação e destruição, fome e guerra. E quem restou para ter compaixão de você? Quem restou para consolá-la? Seus filhos desmaiaram e estão caídos pelas ruas, indefesos como antílopes pegos numa rede. O Senhor derramou sua ira, sim, Deus os repreendeu. Agora, porém, ouçam, vocês que estão aflitos e completamente embriagados, mas não com vinho. Assim diz o Senhor soberano, seu Deus e defensor. Vejam, tirei de suas mãos o cálice terrível, não beberão mais da minha ira. Agora darei o cálice aos que atormentaram e lhes disseram: pisaremos em vocês no pó e andaremos sobre suas costas. 52. Desperte, desperte, ó Sião, vista-se de força, ponha suas lindas roupas, ó cidade santa de Jerusalém, pois os incircuncisos e os impuros não entrarão mais por seus portões. Levante-se do pó, ó Jerusalém, sente-se no lugar de honra, tire de seu pescoço as correntes de escravidão, ó cativação. Pois assim diz o Senhor: quando eu vendi ao exílio, não recebi pagamento algum, agora resgatei sem ter que pagar por você. Assim diz o Senhor soberano: há muito tempo meu povo escolheu morar no Egito. Agora a Síria os oprime sem nenhuma razão. O que é isso? Pergunta o Senhor. Porque meu povo foi escravizado novamente. Aqueles que o dominam gritam de alegria. Meu nome é blasfemado o dia inteiro. Mas eu revelarei meu nome ao meu povo, e eles por fim reconhecerão que sou eu quem fala com eles. Como são belos sobre os montes os pés dos mensageiros que trazem as boas novas de paz e salvação, de que o Deus de Israel reina. Os vigias gritam e cantam de glória, pois com os próprios olhos vem o Senhor voltar a Sião. Que as ruínas de Jerusalém gritem de alegria, pois o Senhor consolou seu povo, ele resgatou Jerusalém. O Senhor mostrou seu santo poder diante dos olhos de todas as nações. Todos os confins da terra verão a salvação de nosso Deus. Saiam, saiam e deixem para trás o cativeiro. Não toquem no que é impuro. Saiam daí. Purifiquem-se, vocês que levam de volta os objetos sagrados do Senhor. Não partirão às pressas, como quem foge para salvar a vida. Pois o Senhor irá à sua frente, sim, o Deus de Israel os protegerá na retaguarda. Veja, o meu sábio terá isso, será muito exaltado. Muitos, porém, ficaram espantados quando o viram. Seu rosto estava tão desfigurado que mal parecia humano. Por seu aspecto, quase não era possível reconhecê-lo como homem. Ele causará assombro em muitas nações. Reis ficarão mudos diante dele, pois verão aquilo que ninguém lhes havia falado. Entenderão aquilo que nunca tinham ouvido. Quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou seu braço forte? Meu servo cresceu em sua presença como tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele, desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia, e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos
nós nos desviamos como ovelhas. Deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos, e no entanto o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos os nossos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosquiadores. Não abriu a boca, condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou dele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente, por causa de sua rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. Por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si o pecado deles. Eu lhes darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte. Foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Somente até aqui. Terminamos dessa forma mais uma leitura das Sagradas Escrituras. Amanhã será o dia 459, dia 27 do 2 de 26. Será a live de número 58, a partir do capítulo 54. Hoje nós lemos do 40 ao 53. Dessa forma, encerramos mais uma leitura. O livro dos profetas é maravilhoso, né? Agora nós estamos nos profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Que nós possamos meditar nas Sagradas Escrituras, conhecermos cada dia mais aquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, e que possamos reverenciar o único que é digno de toda honra, glória e louvor, aquele que nos resgatou por um alto preço, aquele que é o eterno Amém. Que nós tenhamos um dia maravilhoso, que você tenha um dia maravilhoso, que você possa continuar a meditar nas Sagradas Escrituras. Talvez algumas coisas aqui ainda não sejam muito claras para vocês, mas continue a ler, que em breve essas questões aqui se tornarão cada vez mais latentes aos seus olhos. Nós cremos que a iluminação parte do Espírito Santo, não se trata de mero conhecimento humano, de um conhecimento proveniente único e exclusivamente por intermédio da sua habilidade intelectual, mas sim de Deus revelando aos seus filhos quem de fato Ele é. Façam o esboço, leiam novamente se for necessário, para que vocês consigam assim se situar na situação, em questão de tempo, quando se tratava. Vocês observaram em algumas questões ali, onde é chamado Ciro, né? Que ele é chamado de até mesmo pastor. Avisaram que Ciro haveria de vir, cerca de 150 anos de ocorrer o Ciro. Imagina, é algo inexplicável para nossa mente humana, mas é dessa forma que Deus escolheu chamar um povo para si. Que vocês possam ser abençoados, que você tenha um dia maravilhoso. É isso, não se esqueça de compartilhar com mais pessoas, comentar na publicação, porque mais pessoas daí poderão ter acesso, porque quanto mais acesso, quanto mais comentários, quanto mais engajamento, mais pessoas podem conhecer a palavra de Deus. Deus sabe a todos aqueles que levaram essa mensagem, que Deus seja exaltado e glorificado. Tamo junto, um beijo no coração, até amanhã, um beijo para Mônica, Helena, Elaine, Lu, Ana Paula, Elaine, Deli, Valdomiro, Tiago, Joyce, Silva. Tamo junto, que o nome do Senhor seja exaltado hoje e eternamente. Beijo, fui.